Pode sentar, pessoal. Senta em nome de Jesus. Deixa eu pedir para você. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Lá no primeiro Salmo. Deixa eu mostrar para você. Esse salmo, ele é um salmo que é o começo, sabe? É como eu estivesse chegando aqui a primeira vez e vocês estivessem aqui pela primeira vez. Vocês estão entendendo? Faz de conta que essa igreja abriu hoje e ela está começando hoje. E eu vou passar a ensinar o que a Bíblia nos ensina para falar. Embora eu já tenha falado muito, mas é muito forte essa passagem. Salmo 1, versos 1, eu vou mostrar para você. E você vai aprender isso aqui. Embora semana passada eu até falei um pouco a respeito desse assunto que está aqui dentro, mas nunca é demais para a gente aprender, né, gente? Aprender a ter fé, aprender qual é a vontade de Deus. Senhor Deus, abençoa a palavra dessa manhã, que esta palavra ela venha de encontro a todos nós e nos fortaleça, meu Deus, para que haja crescimento em nós todos os dias e o dia todo e sempre em nome de Jesus. Quem já achou, diga amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. A minha mãe dizia assim: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Minha mãe falava muito isso para mim. Falava para os filhos todos. Eram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Mas ela falava muito isso para mim, né? Falava demais. Ela falava, cuidado com as amizades. Que a gente jogava bola, vivia no meio daquela turma toda. Mas ela dizia para mim, ela falava para mim, ó, cuidado porque na hora de uma abordagem do policial, se você estiver no meio daqueles que estão no erro, você também será um deles. Aí ela dizia, ó, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E a gente sabe que funciona dessa forma, né? É assim que funciona. Você vê que está dentro da Bíblia essa palavra. Dentro da Bíblia. Ele diz que o homem já é bem-aventurado, né? Quando ele se desvia. Quando ele se desvia dos conselhos daquele que está lá fora. Embora tem pessoas que às vezes ela gosta muito de se aconselhar com pessoas que ela sabe que a vida daquela pessoa não é boa para ela. Por conta da amizade, da admiração, por algum motivo, às vezes nós pedimos conselho a pessoas que têm uma vida pior do que a minha. E é exatamente nesse momento que o homem, ele deixa de ser bem-aventurado. Você vê que ele fala aqui, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E olha que às vezes nós somos obrigados a estar em certas rodas. Às vezes nós somos obrigados a conviver com certas pessoas. Às vezes dentro da própria casa, no ambiente de trabalho. Mas isso não quer, de forma alguma, que eu acredite que isso possa me justificar diante de Deus. Não. Amém, igreja? Isso não me justifica diante de Deus. Nada justifica o homem diante de Deus quando se trata do seu erro. Nada justifica o homem diante de Deus. E nem Deus fica obrigado ao homem a nada quando o homem não está na sua presença. Deus só se sente obrigado ao homem por conta da sua justiça. Você pode observar que o que a gente ensina à igreja? Para ela ser fiel com o dízimo. É uma forma de Deus se obrigar a cumprir a palavra dele. Ele não diz, provai-me nisto, eu vos abrirei a janela dos céus,
Então Deus, ele é obrigado a cumprir a palavra dele. Mas ele só pode cumprir a palavra dele se eu estou capaz de cumprir com a minha promessa, com o meu feito que agrada a ele. Isso me torna bem-aventurado. Mas essa promessa de Deus só chega ao homem quando o homem está sujeito a Deus. Enquanto o homem não está sujeito a Deus, a promessa de Deus não está sujeita ao homem. Claro que não. Como eu já falei, nada justifica diante de Deus. Nada justifica diante de Deus. Por mais que o homem diga, não, mas Deus está vendo. Não, que Deus está vendo, Deus vê tudo. Deus me vê por dentro e me vê por fora. Não adianta eu me esconder dentro de um quarto. Não adianta eu estar em outro lugar para que Deus não me veja o meu erro. A conversa é essa. Aonde eu estiver, Deus, os olhos de Deus estarão sobre mim e sobre você. Mais uma vez, nada justifica diante de Deus o meu erro. Por quê, bispo? Porque Deus, você vê que ele promete ao homem, ele faz promessa ao homem. E qual é a intenção de Deus? É abençoar o homem, é salvar o homem, é libertar o homem. Porque lá no começo da Bíblia, ele não disse, como foi que ele falou lá no começo da Bíblia? Façamos o homem a sua imagem e a sua semelhança. Lá no começo da Bíblia, né? No livro de Gênesis. Façamos o homem a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus, ele já, no começo da Bíblia, ele já disse o que seria o homem. O homem não seria um ser qualquer, não seria uma criação qualquer. Seria uma criação perfeita. Uma criação perfeita. E ele já fez essa promessa e cumpriu. Olha para você, olha para a inteligência do homem. Gente, olha para a inteligência de um homem. Quando ele puxa pela sua inteligência, olha o que ele faz. Ele faz um avião voar, andar no ar, né? O navio flutuar. Olha para tantas arquiteturas lindas em todo o país, em todo lugar. Você fica... E tudo saiu pela inteligência de quem? Do homem. É a promessa de Deus se cumprindo. Diga glória a Deus. É a promessa de Deus se cumprindo. A imagem e a semelhança. Então o que Deus quer? Ele só quer isso, que eu obedeça. Que eu procure obedecer. Mas que eu me esforce. Por isso que ele falou isso. Por isso que ele falou, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o prazer de Deus? O prazer de Deus é que eu não esteja, que você não esteja na roda dos escarnecedores, dos malfeitores. Que eu não receba conselhos daquele que não tem conselho para me oferecer. A vontade de Deus para me abençoar é que eu tenha prazer na sua lei, ou seja, que eu tenha prazer na sua palavra, que eu tenha prazer de ir à igreja, que eu tenha prazer de ouvir a palavra dele, e que eu tenha prazer de praticar a sua palavra. Se você vê no livro de Isaías, você pode só decorar para você não sair de onde você está, que eu vou voltar para lá. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, ele fala: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carne, assim se tornarão como lã.
que é que ele diz? Ele chama o homem. E ele não quer saber como está o homem. Você vai para o Novo Testamento, ele fala, vinde como estais. Vinde como estais. Mas ele promete o quê? Ele promete libertar o homem. E diz, nós vamos arrasar, nós vamos arrebentar. Porque isso é a promessa, não é do bispo espalhando. É a promessa de quem? De Deus. Para aquele que se curva diante dele, para aquele que se dobra diante dele, para aquele que procura agradar a ele. Essa promessa é feita para este homem. Não é só para o homem santo, para o homem que não tem pecado, não. Deus, Ele sabe da fragilidade do homem, mas Ele quer conhecer a vontade que o homem tem de mudar, o desejo que o homem tem de conquistar, a vontade que o homem tem de ser salvo. Por isso que ele disse, vinde arrazoemos. Ou seja, se ligue a mim, me aceite, me confesse, e eu vou mudar a sua vida. Amém, igreja? É o convite que ele faz, é a promessa que ele faz. É uma promessa, é um convite. Ele só quer que o homem esteja com ele, para ele fazer aquele homem ser um ser diferente em todos os sentidos. Mas é necessário, sabe, gente, que eu abra o entendimento e o coração para que eu possa entender que Deus, Ele não tem prazer em castigar o homem. Tem pessoas que pregam muito isso, né? As pregações de certos pastores é esse. A pregação de certos pastores é essa. Que Deus é um monstro. Que Deus quer castigar. Que Deus quer botar na miséria. Que Deus quer botar no leito. Que Deus quer levar para o inferno. Claro que não. Deus não quer fazer isso. Nós provocamos essa situação. Somos nós. Mas Deus não quer fazer isso. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na minha derrota, na minha miséria. O prazer de Deus é na minha salvação. O prazer de Deus é na minha saúde. O prazer de Deus é na minha felicidade. O prazer de Deus é na minha prosperidade. O prazer de Deus é no meu sucesso. O prazer de Deus é com a minha vitória. Porque se amanhã você me vê na sarjeta e depois você me vê todo bem vestido, perfumado, com dinheiro no bolso, eu vou poder dizer para você, foi tudo depois que eu fui na igreja e aceitei Jesus. Olha a minha vida como é que está. É isso que Deus quer. Deus não tem prazer na derrota do homem. Tem pregador que prega isso direto. Não. Não é isso não. Por isso que ele fala aqui, que o prazer dele é que o homem se chegue a ele, que o homem se renda a ele. O prazer de Deus é que o homem se renda a ele, para ele poder cumprir a sua promessa. Amém? Amém? Ele quer que o homem se renda a ele, para ele cumprir a sua promessa na vida do homem. Então, para você ver, depende muito mais de mim do que de Deus. Para que o socorro de Deus me alcance, depende muito mais de mim do que de Deus. Por quê? Porque a promessa já foi feita. Eu só tenho que tomar posse. E quando é que eu tomo posse? Quando eu me rendo a Deus. Quando eu me rendo. Aí ele fala assim no versículo 3. Eu vou ver o versículo 2 novamente para poder você entender, né, o contexto aqui. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga glória a Deus, gente.
Gente, eu posso ouvir um aplauso para Jesus? Para esse Deus. Então, o que ele fala aqui? Ele fala o versículo 2, né? Do meu prazer. Para quê? Para que ele cumpra a sua promessa. Para que ele me abençoe em qualquer época do ano, em qualquer época da minha vida, ele possa me abençoar. É o que ele promete aqui no versículo 3. E ele é como árvore, essa pessoa que se rende a Deus. Ele é como árvore plantada junto ao corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Amém? Não importa crises, não importa o desemprego, não importa a guerra, mas se Deus tem uma promessa comigo, essa promessa se cumprirá. Diga glória a Deus. Essa promessa se cumprirá. Quem fez essa promessa não foi o homem. Quem fez essa promessa foi quem? O Deus que eu sirvo, o Deus que eu sou fiel, o Deus que eu sacrifico, o Deus que eu não abro mão, foi Ele que me fez essa promessa. Então eu vou crer no meu coração e acabou. Pode acontecer o que acontecer, mas eu tenho que permanecer crendo que foi Ele que me fez a promessa. Não vou duvidar, não vou desanimar, não vou baixar a cabeça. Por quê? Foi Ele que me fez a promessa. E quando o homem anda nesse espírito de fé, ele vê que do seu lado esquerdo cai, do seu lado direito cai. Como ele diz, cai 10 mil de um lado, cai 1000 do outro lado, e eu vou passando, intacto. Por quê? Porque Deus me fez uma promessa, e eu tenho me rendido àquela promessa, então ela tem que se cumprir na minha vida. Ela tem que se cumprir. Aí ele fala aqui no versículo, eu vou voltar aqui, no livro de Isaías. No livro de Isaías, eu só quero que você decore, para você não se perder. Mas ele fala assim no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem está entendendo isso? Levanta-se a mão para me ver tua mão. Se quiserdes me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Para quem ele está falando isso? Somente para aquele que quer ouvir a ele. Para aquele que falou para nós no capítulo, no Salmo 1, no versículo 2, onde ele mandou que eu tenho que meditar na sua palavra de dia e de noite. E quando se fala meditar, pessoal, Deus não está dizendo para você ver com a Bíblia debaixo do braço, como muita gente bota a Bíblia debaixo do braço, mas só de enfeite, ou para se justificar diante dos amigos ou de alguém, eu sou crente. Eu posso não andar com a Bíblia debaixo do braço, um exemplo. Mas quem vai me justificar perante os meus amigos e inimigos é a minha fé, é o meu comportamento, é a minha fé e o meu comportamento. Isso vai me justificar. De nada adianta botar uma Bíblia debaixo do braço e não ter o comportamento de que tem uma fé em Deus. Não adianta. Mas meditar que ele fala, sabe o que é? É andar ligado com Deus. É andar em oração. É andar sujeito a Deus, na confiança de que Deus é quem vai abençoar a minha vida. Não importa a situação, Deus vai abençoar a minha vida. Eu só preciso aprender uma coisa: me render. Me render a Ele. Para que eu não me renda àquilo que pode me destruir, eu preciso primeiro me render a Deus. Para que eu não me renda àquilo que pode destruir a minha vida. Quando você aprende
dessa forma, então sabe o que acontece? Você é aquela pessoa que está meditando na palavra dele de dia e de noite. Você está meditando. Você está meditando. Será que você, antes de deitar, você ora a Deus? Será que você ora a Deus? Quando você levanta, será que você pede um bom dia para Deus? E quando você sai de casa, ainda que pareça que nada vai dar certo, mas você anda no Espírito, vai dar tudo certo. Eu creio.